Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo. O que eu estou prestes a revelar vai mudar completamente tudo o que você pensava saber sobre por que o seu açúcar no sangue se recusa a baixar, não importa o quanto você se esforce na alimentação ou siga as orientações do seu médico. Isso não tem nada a ver com força de vontade. Não é sobre cortar mais carboidratos. E se você passou anos se culpando, se sentindo um fracasso cada vez que olha para o monitor de glicose, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Suas células estão trancadas por dentro. A insulina está do lado de fora batendo desesperadamente na porta, mas nada abre. A chave existe. A fechadura está lá. Mas algo essencial que faz o sistema funcionar está completamente ausente. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente por que isso acontece com milhões de pessoas, quais são os 3 minerais dos quais suas células estão com fome e como você pode começar a resolver isso hoje com mudanças simples que você vai sentir no próprio corpo em poucas semanas. Antes de mais nada, quero que você seja honesto consigo mesmo sobre como está se sentindo. Você não está em crise aguda, mas também não é mais você de antes. Existe um peso que não aparece na balança. As manhãs ficaram mais difíceis. Subir uma escada ou cuidar do jardim te deixa esgotado. Uma névoa mental aparece do nada. Sua energia despenca no meio da tarde, não importa quanto você tenha dormido. Esse conjunto de sintomas não é azar. Não é envelhecimento normal, mesmo que todo mundo fique te dizendo isso. É o seu corpo tentando desesperadamente se comunicar com você na única linguagem que ele tem. Ele está gritando sobre algo crítico acontecendo no nível celular mais profundo. Meu nome é Dr. William Thompson. Passei os últimos 24 anos trabalhando diretamente com milhares de pessoas, lidando com problemas de açúcar no sangue, resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2. Aqui está a verdade difícil, que a maioria dos médicos nunca vai te dizer numa consulta apressada de 15 minutos. Se o seu açúcar no sangue se recusa a baixar apesar de todos os seus esforços, provavelmente não é porque você está comendo carboidratos demais. O problema real, a causa raiz em tantos casos, é algo muito mais fundamental. A insulina simplesmente não consegue fazer o seu trabalho. Não porque a insulina seja fraca, não porque você não tem insulina suficiente, mas porque algo absolutamente essencial no nível celular, algo que suas células precisam para sequer reconhecer e responder à insulina, está completamente ausente. Pense na insulina como uma chave. Todo mundo na medicina convencional foca inteiramente na chave. Querem mais insulina, prescrevem medicamentos mais fortes, aumentam as doses, mas o que estão completamente ignorando é o seguinte: uma chave, por mais perfeita que seja, é absolutamente inútil se a fechadura está enferrujada ou com peças essenciais faltando. Suas células têm receptores de insulina na superfície, essas são as fechaduras. Eles precisam de minerais muito específicos para funcionar. Sem esses minerais, a insulina bate no receptor e nada acontece. O açúcar fica preso na corrente sanguínea sem para onde ir. Não porque você comeu demais, mas porque a mensagem celular que deveria abrir a porta nunca chegou. Isso não é teoria alternativa. É ciência documentada, revisada por pares. Estudos acompanharam milhares de adultos e encontraram algo que deveria ser manchete. Pessoas com diabetes tipo 2 têm muito mais probabilidade de ter deficiências graves dos minerais diretamente envolvidos na sinalização da insulina. E as pessoas que mantiveram níveis adequados desses minerais tiveram controle glicêmico significativamente melhor, mesmo quando a dieta era quase idêntica à das pessoas com níveis baixos. Mesma comida, resposta celular completamente diferente. Agora vou te apresentar os 3 minerais que mais afetam como a sinalização da insulina funciona no seu corpo. Terceiro lugar, o zinco. Quando a maioria das pessoas ouve zinco, pensa em gripes e resfriados. Mas o zinco é absolutamente necessário para produzir, empacotar, armazenar e liberar insulina dentro das células beta do pâncreas. Sem zinco adequado, o pâncreas não consegue fabricar insulina funcional de alta qualidade. A produção vai se enfraquecendo ao longo de meses e anos. O dano oxidativo dentro das células que deveriam produzir sua insulina aumenta dramaticamente. Pesquisas mostram que a deficiência de zinco é extremamente comum em pessoas com açúcar elevado há vários anos. E ainda assim quase ninguém jamais testa para isso. Em termos práticos, o gluconato de zinco é bem absorvido e gentil com o estômago. O grande erro é tomar doses altas de forma esporádica. Seu corpo precisa de suporte moderado,
constante e consistente. Consistência vence intensidade todas as vezes. Segundo lugar, o cromo. O cromo não substitui sua insulina. Não faz seu pâncreas produzir mais. O que ele faz é amplificar o sinal que a insulina envia quando se liga ao receptor da célula. Pense nisso como aumentar o volume de um sistema de som. A mensagem permanece a mesma, mas agora a célula pode ouvi-la claramente. Quando o cromo está baixo, você começa a sentir desejos fortíssimos por doces e carboidratos refinados. Seu corpo está desesperadamente tentando colocar glicose nas células. Quando a sinalização não funciona, seu cérebro interpreta isso como fome e grita para você comer mais açúcar. Os picos após as refeições ficam maiores e duram mais. E a maioria das pessoas nunca conecta esses sintomas a um simples nutriente ausente. Estudos com picolinato de cromo mostram melhorias mensuráveis na atividade dos receptores de insulina e redução gradual da hemoglobina glicada ao longo de vários meses. E perceba, gradual. O cromo funciona restaurando lentamente a sensibilidade dos receptores no nível celular. Esse processo leva tempo real. Número 1. O magnésio. O magnésio é bioquimicamente necessário para literalmente cada etapa da cascata de sinalização da insulina. Está envolvido quando a insulina se liga ao receptor. Está envolvido quando o receptor ativa as vias internas. Está envolvido no transporte da glicose para dentro da célula. Sem magnésio adequado, a resistência à insulina piora progressivamente, não importa o que mais você faça. Seu açúcar em jejum vai subindo ano após ano. Sua hemoglobina glicada estagna, não importa o quanto você se alimente perfeitamente. E o magnésio vai muito além do açúcar no sangue. Afeta a circulação, o ritmo cardíaco, a pressão arterial, a função nervosa. É por isso que baixo magnésio causa dormência e formigamento, a qualidade do sono, câimbras musculares, pernas inquietas e dores de cabeça. Sem magnésio suficiente, a insulina está gritando num vazio, enviando uma mensagem que ninguém consegue ouvir. Aqui está o que as pessoas consistentemente relatam notar primeiro ao corrigir a deficiência de magnésio. A melhoria no sono. Adormecem mais rápido, ficam dormindo por mais tempo, acordam mais descansadas. As pernas inquietas diminuem ou desaparecem. Há menos ansiedade flutuante, menos tensão física, menos cãibras. Esses não são benefícios aleatórios. São todos sinais metabólicos e neurológicos melhorando, porque suas células finalmente estão recebendo o que precisavam. O glicinato de magnésio é a forma mais recomendada, é absorvida e gentil com o sistema digestivo, ao contrário do óxido de magnésio, que é o que a maioria dos suplementos baratos usa e que o corpo absorve menos de 4%. Agora, se você está pensando que já tentou suplementos e não sentiu diferença, é uma objeção válida. Deixa eu responder diretamente. O que estou falando não é sobre megadoses ou soluções rápidas. É sobre restaurar metodicamente a função celular de forma lenta, segura e sustentável. Você não está tentando corrigir uma década de deficiência em uma semana. Está corrigindo lacunas que se acumularam gradualmente ao longo de anos. Vamos entender o que depleta esses minerais em primeiro lugar. Açúcar cronicamente elevado é um fator enorme. Quando o açúcar dispara repetidamente, seus rins filtram o excesso de glicose e despejam minerais, especialmente magnésio, junto na urina. Isso cria um ciclo vicioso brutal. Açúcar alto depleta minerais, baixos minerais aumentam a resistência à insulina, mais resistência eleva ainda mais o açúcar. O estresse crônico é outro fator gigantesco. Hormônios do estresse, como o cortisol, precisam de magnésio para serem metabolizados e eliminados. Se você está sob estresse constante, trabalho, família, pressão financeira, ansiedade com a saúde, está drenando seus estoques de magnésio todos os dias. Certos medicamentos também contribuem. Diuréticos eliminam magnésio e potássio pelos rins. Inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol, interferem na absorção de minerais. Até a metformina pode afetar os níveis de magnésio com uso prolongado. Não estou dizendo para parar esses medicamentos. Estou dizendo que você precisa estar ciente dos efeitos nutricionais e abordá-los ativamente. E existe ainda o empobrecimento do solo. Práticas agrícolas industriais removeram minerais do solo. Vegetais cultivados hoje têm conteúdo mineral mensuradamente menor do que os mesmos vegetais de 50 anos atrás. Então, mesmo comendo uma dieta saudável, você está recebendo significativamente menos minerais do que gerações anteriores. Isso não é culpa sua, é um problema sistêmico. O que isso significa na prática?
Para a maioria das pessoas no mundo moderno, a comida sozinha não é suficiente para corrigir deficiências existentes. A suplementação estratégica se torna necessária, não como substituto para comer bem, mas como intervenção focada para restaurar o que foi sistematicamente perdido. Sobre as doses, para o magnésio, 300 a 400 mg diários, idealmente divididos entre manhã e noite. Para o cromo, 200 a 400 microgramas por dia. Para o zinco, 15 a 30 mg, não exceda 40 mg a longo prazo sem supervisão porque o excesso interfere na absorção de cobre. E se você já toma um multivitamínico? Infelizmente, quase certamente não cobre essas necessidades. A maioria dos multivitamínicos usa formas mal absorvidas. O óxido de magnésio é barato de fabricar, por isso domina o mercado, mas o corpo absorve menos de 4% dele. Suplementação direcionada com as formas certas é dramaticamente mais eficaz. O que acontece quando você acerta isso? A primeira coisa que a maioria das pessoas nota não é uma mudança nos números, é uma mudança em como se sente. O sono melhora, a energia se estabiliza, a névoa mental começa a se dissipar, cãibras e pernas inquietas diminuem ou somem. Esses são sinais de que suas células estão finalmente recebendo as matérias-primas de que precisam. As melhorias no açúcar vêm a seguir de forma gradual. A glicose em jejum pode cair alguns pontos nas primeiras semanas. Os picos após as refeições podem diminuir no primeiro ou segundo mês. A hemoglobina glicada pode cair meio ponto ao longo de 3 a 6 meses. Essas são melhorias realistas, sustentáveis e que realmente duram. O que você não vai ver é a hemoglobina glicada cair drasticamente em um único mês. E honestamente isso é bom. Quedas extremamente rápidas podem causar complicações sérias, especialmente nos olhos e nervos. Melhora lenta e gradual é mais segura e mais permanente. Preciso deixar algo muito claro sobre medicação. Não pare nem mude as doses do seu remédio sem orientação direta do seu médico. O que frequentemente acontece é que à medida que suas células começam a responder melhor à insulina, o açúcar naturalmente baixa e as doses podem precisar ser ajustadas pelo médico para evitar hipoglicemia. Minerais e medicamentos não são forças opostas, trabalham juntos. O medicamento gerencia o açúcar agora. Os minerais restauram a função celular ao longo do tempo. Para implementar isso na prática, comece com o magnésio primeiro. Ele tem os benefícios mais amplos e os efeitos mais rápidos. Tome por 2 semanas e avalie o sono, as cãibras e a sensação geral. Se perceber melhora, adicione o cromo. Depois o zinco como terceira peça. O horário importa. O magnésio é melhor à noite, pois promove relaxamento. O cromo é tomado com as refeições. O zinco pode ser tomado com comida para reduzir o desconforto estomacal. A qualidade importa. Glicinato ou citrato de magnésio não óxido. Picolinato de cromo, não cloreto. Gluconato ou citrato de zinco, não óxido. Nas fontes alimentares, priorize folhas verdes escuras como espinafre e couve, sementes de abóbora, amêndoas, feijão e chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau para o magnésio. Carne bovina, lentilhas e castanhas de caju para o zinco. Brócolis, vagem e grãos integrais para o cromo. Pense em onde você está agora versus onde poderia estar daqui a 6 meses. Hoje, açúcar teimosamente alto, energia baixa, sono ruim, desejos constantes, frustração. Em 6 meses, se você se comprometer, açúcar numa faixa muito mais saudável, medicamentos possivelmente reduzidos, energia consistente, sono reparador, esperança genuína sobre sua saúde futura. Essa transformação é possível. Já vi acontecer centenas de vezes. Mas exige que você tome uma atitude. Não amanhã. Hoje, comece com um suplemento. Comece melhorando o sono. Comece com uma caminhada curta. Comece em algum lugar com uma pequena ação. Você não está quebrado. Seu corpo quer se curar. Ele foi projetado para isso. Você só precisa dar a ele as ferramentas certas. Aqui é o Dr. William Thompson. Cuide de você mesmo. Comece devagar. Mantenha a consistência. Confie no processo. E observe o que acontece quando você dá ao seu corpo o que ele realmente precisa para prosperar.